Muito bem, meus amigos, retomando aqui a nossa 20ª aula, nosso 20º encontro, reta final do nosso curso de Direito Administrativo, aqui Lei 8.000, Lei 14.133 de 2021. Pessoal, show de bola, estamos agora na reta final do nosso curso. Pedir aí que os senhores me sigam lá nas redes sociais, deixe seu like, se até agora não seguiu, se até agora não está lá nas redes sociais acompanhando o professor Diego, seguramente não vai acompanhar mais, porque se até agora o curso não deu conta de convidá-los para acompanhar nas redes sociais, não vai dar mais certo. Tô brincando, pessoal. Fiquem à vontade, deixe lá sua curtida, seu like, nos acompanhe. Olha, no meu Instagram tem uma série de quadros muito legais, né? O Em Pauta, tem as crônicas de domingo, tem o Fala Dandan, tem vários momentos interessantes para que você possa acompanhar o conteúdo de qualidade rico, tá bom? Pessoal, terminamos a aula passada falando sobre contratações diretas. Na aula anterior nós tínhamos estudado a inexigibilidade, falamos na aula passada sobre a dispensa, vimos que se trata de rol taxativo e falamos sobre uma hipótese de dispensa especificamente, que é a contratação em razão do valor. Vimos que no regime anterior seria possível dispensar a licitação até 10% do valor previsto para convite, em obras ou serviços que sejam de engenharia, então de 17 a 33 mil reais conforme a hipótese. E no regime atual, nós vimos que a contratação leva em consideração valores, deixa eu ampliar aqui a tela, leva em consideração valores que são objetivos, né? Inferior a 100 mil reais, inferior a 50 mil reais, conforme se trate ou não de serviço de engenharia e manutenção de veículos automotores, ou nos demais serviços e compras. Foi isso que nós vimos na aula passada, ao tratar destas informações, e fiz a ressalva especificamente aos consórcios públicos e às agências executivas que podem dispensar até o dobro deste valor, ou seja, até um valor inferior a 100 mil reais, até um valor inferior a 50 mil reais. Deixa eu sair aqui da tela para que você possa acompanhar. Então, valor inferior a 50 mil reais, um valor inferior a 100 mil reais, conforme a hipótese. Perfeito, pessoal? Então, nós vamos dar prosseguimento aqui para a gente analisar agora mais uma hipótese de dispensa de licitação, que é aquela para contratação de casos de emergência ou calamidade, muito recorrente, né? É muito comum a gente ouvir aquelas situações de decretação de emergência ou calamidade, consequentemente haver a contratação direta. Mas há especificidades. Já havia no regime anterior, algumas dessas especificidades foram mantidas e agora assume um regramento ainda mais peculiar, previsto aí no artigo 75, inciso 8º. Primeiro que a contratação direta, neste caso, ela só pode ser utilizada, já era assim no regime anterior e permanece no novo, para o atendimento daquela demanda emergencial. Então, suponha que tenha havido uma calamidade, uma enchente, a gente decrete a situação de emergência ou calamidade, e aí a gente vai fazer contratação direta para material de escritório que não tem qualquer pertinência, qualquer relação com o atendimento daquela demanda emergencial. Não tem nenhum sentido. Nós estamos numa região fria do país, ocorre um deslizamento, muitas pessoas ficam desabrigadas, nós precisamos abrigá-las no estádio, no ginásio, em algum local público de acolhimento. Nós precisamos comprar colchões. Não estava prevista essa despesa extraordinária. Então não faz sentido a gente fazer uma licitação, aguardar um processo licitatório para acomodar essas pessoas. O que eu não posso fazer é aproveitar isso, esse contexto, essa situação adversa que nós nos encontramos, para fazer contratações que não guardam qualquer pertinência com aquilo que está no estado de calamidade. Então, o que a gente vai precisar observar é se aquele contrato tem um objeto que tem pertinência com o estado que ensejou o surgimento daquela situação de calamidade. Tá bom? Além disso, o que mais, Gia? A duração do contrato passa a estar agora na previsão de até 1 ano. Já como era no regime anterior, 6 meses, 180 dias é o que dizia, é o que ainda diz a Lei 8.666. Agora passa a ser até de 1 ano. Então é uma novidade interessante, o contrato pode ser um pouco mais extenso, mas mesmo assim tem uma limitação temporal considerando o estado de emergência ou de calamidade. Vedada a prorrogação dos respectivos contratos e a contratação de empresa já contratada com base no disposto nesse artigo.
Então, não é admitida a prorrogação desses contratos, tá bom? Porque uma das justificativas que poderia ser utilizada é exatamente essa. Você faz um contrato menor e depois você prorroga. Seria uma forma de fraudar, de burlar o certame licitatório, tá bom? Pessoal, sobre licitação deserta e fracassada, eu repeti aqui o slide e eu vou me dar o luxo de passar um pouco mais rápido, porque nós já trabalhamos esse tema lá atrás, quando a gente estava falando dos critérios de julgamento, tá bom? Então eu vou falar deles agora, mas já tratando de uma forma mais rápida. O que é a licitação deserta? É aquela para a qual não acudiram interessados. O que é a licitação fracassada? É aquela que fracassou, isto é, aquela que, embora aberta, houve a manifestação de interessados, mas ninguém logrou êxito, isto é, ninguém foi habilitado ou classificado no certame. Na lógica atual é até melhor dizer o seguinte, ninguém foi classificado ou habilitado no certame, porque primeiro vem, na lógica da nova lei, da Lei 14.133, não me canso de dizer isso, primeiro vem o julgamento e posteriormente vem a habilitação. Então vamos só colocar aqui no quadro para a gente ir fechando essas informações. Não há interessados, na licitação fracassada todos foram inabilitados ou todos foram desclassificados. Essa é uma hipótese de contratação direta, é o que diz a nova lei de licitações e contratos. Olha o que ela diz lá no artigo 75. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não acudiram interessados, então não há interessados, licitação deserta. Ou todas as propostas foram consideradas inválidas, licitação fracassada. Ou então, quando as propostas apresentarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado, incompatíveis com os fixados em órgãos oficiais competentes, licitação fracassada da mesma forma. Lembre-se de que no regime da lei anterior, há ainda uma previsão bastante peculiar, que é a possibilidade de correção dessa documentação, como você está vendo aí no 48. Quando todos forem inabilitados ou todos forem desclassificados, isto é, quando configurada a licitação fracassada, a administração, no exercício de uma competência, de uma atribuição discricionária, pode perfeitamente fixar aos licitantes o prazo de 8 dias úteis para a correção dessa documentação. Se for pregão, esse prazo é reduzido a 3 dias úteis. Não há essa previsão na nova lei de licitações e contratos. Tá bom? Aqui há uma hipótese dentro de licitação deserta e fracassada que eu gostaria de tratar já com vocês. No regime da lei anterior, havia uma previsão de uma licitação, de uma dispensa de licitação por contratação direta para a figura do chamado remanescente de obra. Aquela situação muito peculiar em que a empresa venceu a licitação, foi contratada, mas ela não terminou o que ela tinha por fazer, ela não cumpriu o contrato objeto em sua íntegra, então sobrou um pedaço, um remanescente que não foi executado. Quando isso acontece, a administração pública pode, nos termos da Lei 8.666, dispensar a licitação e proceder a uma contratação direta. No novo regime da Lei 14.133, essa hipótese não é mais prevista como contratação direta e como dispensa de licitação. É uma hipótese que admite o aproveitamento da própria licitação realizada para chamar os licitantes que se encontrem na ordem de classificação. Mas sobre esse tema especificamente nós vamos tratar na fase de contratação nas aulas subsequentes. Bom? Que mais, Jean? Realização de crise institucional. O que é esse estado de crise? Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, aquelas hipóteses já mencionadas, muito corriqueiras hoje em dia, né? A gente viveu até intervenção federal recentemente no Rio de Janeiro. Estado de guerra, que é muito pouco provável. Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, grave perturbação da ordem, que não se sabe o que é exatamente. Então, em qualquer destas hipóteses é possível a contratação direta por dispensa de licitação. Jean, que mais? Quando o Estado precisar regular preços e promover intervenção no domínio econômico, não é possível a contratação direta. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. A lógica de mercado é uma lógica que envolve aí oferta e procura, e dependendo da situação, o Estado
realiza intervenções no domínio econômico, comprando produtos ou descarregando produtos no mercado, de uma forma a regulá-lo e evitar distorções prejudiciais à economia e, consequentemente, à vida das pessoas. Tá? O que mais, Jean? As hipóteses de defesa nacional, que já estavam previstas na Lei 8.666, né? Então já havia muitas hipóteses ali previstas, a lei foi sendo alterada ao longo do tempo, para incluir possibilidade de contratação de programas de informática ligados à defesa, equipamentos ligados à defesa, e é uma hipótese com a qual eu concordo, claro. Você não pode imaginar que você vai contratar equipamentos, materiais de informática ligados à inteligência, com uma ampla divulgação de quais são os termos, do que aqueles equipamentos vão fazer, é possível, perfeitamente justificável aí a contratação direta, tá? Então, o inciso 6º diz assim no artigo 75. Para contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos pelo Ministro do Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios, também é possível a contratação direta por dispensa de licitação. Perfeito? Nós temos também aqui um critério objetivo. Esse critério objetivo admite a possibilidade da contratação, levando em consideração aquilo que nós estamos contratando, isto é, o objeto da contratação, tá bom? Então vamos lá. Quais são essas hipóteses? Vou colocar aqui na tela para que você acompanhe junto comigo. Na hipótese de garantia técnica, então nós estamos fazendo a contratação de um determinado equipamento e a gente precisa da garantia técnica. É possível, perfeitamente possível, a contratação direta por dispensa de licitação. Também naquelas hipóteses em que as condições se revelarem mais vantajosas em razão da celebração de tratados internacionais. Aqui eu lembro a vocês a hipótese, por exemplo, de produtos e serviços provenientes do Mercosul, que, se tiverem reciprocidade, podem inclusive ensejar norma de preferência em seu favor. Então, questão bastante interessante, a previsão de que os tratados internacionais impactam também a possibilidade de contratação direta com a administração pública. Quando se tratar de serviço de aquisição, de contratação diretamente ligada à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, você tem a possibilidade de contratação direta. Mas se for de engenharia, essa contratação direta tem um limite de valor, R$300 mil. Já, mas tu não disseste que se for de engenharia, a contratação direta não é até 100 mil, valor inferior a R$100 mil? Para os serviços de engenharia em geral. Quando se tratar de serviços de engenharia ligados ao desenvolvimento tecnológico e à pesquisa, uma obra de engenharia, você pode contratar de forma direta por um valor superior, nesse caso, até R$300 mil. Ok? Nos demais não tem limite, não há limitação. Hortifrutigranjeiro, já havia essa previsão na Lei 8.666. Então, você está comprando, por exemplo, para a merenda escolar, aqueles produtos provenientes da agricultura familiar, que, aliás, pode ser uma hipótese de credenciamento, tá, pessoal? Então, é muito comum aqui no estado do Maranhão, por exemplo, o estado e o município contratar a merenda escolar proveniente da agricultura familiar. Aliás, quem coloca comida na nossa mesa não é o agronegócio, né? Não é a agricultura de larga escala, a plantation moderna. É a agricultura familiar. Então, esse alimento proveniente da agricultura familiar pode ser contratado de forma direta por dispensa de licitação, desde que se encaixe na noção de hortifrutigranjeiros, tá? Ainda em critério objetivo, nós temos mais elementos. Eu acabei pulando aqui, colocando aqui de volta. Vamos lá. Contratação de recicláveis. Então, na aquisição de produtos recicláveis ou provenientes da reciclagem, é perfeitamente possível a contratação direta. Existe hoje, assim, por muito tempo, se imaginou que o lixo não tinha qualquer utilidade econômica. Isso, felizmente, está sendo superado. Se percebeu que há riqueza, há produção e circulação de renda no lixo. O lixo, ele tem sim valor e ele pode sim ser aproveitado, reaproveitado.
além de ser encontrado produtos ali que têm utilidade econômica efetiva. E hoje existe todo um trabalho voltado para a economia solidária e para a distribuição de renda em favor de catadores de resíduos sólidos e de cooperativas que fazem esse tratamento. Então é possível a contratação direta dessas pessoas por dispensa de licitação para fornecimento de seus produtos. Então você pode imaginar artesãos, você pode imaginar cooperativas de catadores de material reciclável. Então tem muita coisa interessante aí nesse campo. Observe, pessoal, que quando eu falo aqui de produtos recicláveis, nós estamos falando, na verdade, de promoção daqueles objetivos previstos na Constituição Federal, de distribuição de renda, de promoção do desenvolvimento nacional sustentável, tá bom? Medicamentos para doenças raras, perfeito. Então nós temos aqui uma hipótese bastante peculiar. O Supremo Tribunal Federal já estabeleceu um regramento quanto à possibilidade de compra de fornecimento por via judicial de medicamentos que não estejam sendo fornecidos pelo SUS. Então existem alguns requisitos, pedido de registro junto à Anvisa, inexistência de terapêutica alternativa no país, a prescrição médica indicando como sendo aquela terapêutica adequada, etc. E a lei prevê agora, a Lei 14.133, que para aquisição de medicamentos voltados para doenças raras, normalmente são de alto custo, é possível a contratação de medicamentos por via de dispensa de licitação, tá bom? Bom, meus amigos, deixa eu só ver aqui se fecharam todas essas hipóteses. Nós estamos encerrando aqui a parte de dispensa de licitação, tá? Estamos olhando todas as hipóteses para que você não fique com nenhuma dúvida, tá bom? Então vamos lá. Recicláveis, pronto. E agora o último, que é o critério subjetivo. Vamos para ele. Quanto ao critério subjetivo, nós temos aqui algumas entidades com as quais a administração pública pode celebrar contrato por dispensa de licitação via contratação direta. Quais são essas entidades, Jean? Primeiro, se ela estiver contratando pessoa jurídica de direito público criada para o fim específico que for desenvolver aquele objeto da licitação. Essa aqui é uma situação um pouco, eu diria, pouco, assim, de pouca, se a gente bem observar, não vai ser muito comum a criação de uma entidade para fornecer produto ou serviço para o mercado, né? De que seja de direito público, não. Então, nós estamos falando aqui, muito provavelmente, de uma entidade da administração pública indireta, porque União, Estado, Distrito Federal e município não existem para esse fim, seja, portanto, uma autarquia ou fundação, não pode ser empresa estatal, que foi criada para esse fim específico, de fornecer aquele produto ou serviço. Que eu imagino aqui, por exemplo, uma fundação voltada para a arte, voltada para a arte, para a cultura. Uma autarquia ou fundação voltada para uma finalidade de preservação do patrimônio histórico, artístico. Então, essa seria uma hipótese, né? A outra hipótese seria para a realização de contrato de programa previsto em consórcio público ou convênio. Nós já mencionamos na aula anterior que o consórcio é um acordo celebrado entre entidades políticas da administração pública para o desenvolvimento de atividade que seja do interesse comum entre elas. Há uma peculiaridade aí que distingue o consórcio do convênio. Qual é? É que, em razão da existência do consórcio, sempre resultará na criação de uma pessoa jurídica, que pode ser de direito público, será uma autarquia, uma associação pública, e pode ser de direito privado, que vai ser uma entidade criada pela administração pública, mas de direito privado, ok? No convênio, não. No convênio, em tese, é uma convergência de interesses e não resulta dele a criação de nenhuma pessoa jurídica. No consórcio público e no convênio, nós temos que dividir as despesas, nós temos que dividir os riscos e dizer quem é que vai fornecer este ou aquele servidor, este ou aquele equipamento. Para tudo isso se firma um contrato de programa, e para a celebração desse contrato de programa, a licitação ela é, atenção, dispensável. Jean, por que é dispensável? Porque pode ser que em determinado caso se revele oportuno, adequado, interessante se firmar um acordo, se firmar um convênio ou um consórcio público
que para o contrato de programa haja necessidade de licitação, tá bom? Outra previsão interessantíssima de contratação direta é para profissionais que vão integrar a comissão técnica para avaliação das propostas de licitação. Então, se você vai fazer, por exemplo, uma licitação com critério melhor técnica, você vai ter que chamar profissionais para integrar essa comissão, nós já vimos que é uma comissão, e obviamente que não faz sentido, não é que não faz sentido, é até possível em determinados casos, mas a regra é que esses profissionais não se submetam ao certame licitatório e você chame pela sua notabilidade, pela sua grande produção teórica naquele campo, pelo seu conhecimento notável naquele setor. Então não há necessidade, não costuma ter muito sentido realizar-se a licitação aí. Contratação de associação de pessoa com deficiência. A contratação é possível, se insere na lógica do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que lá na lei anterior, na Lei 8.666, foi previsto como sendo uma hipótese de a norma de preferência. A nova lei retirou essa norma de preferência, mas manteve a possibilidade de contratação direta por dispensa de licitação. Não há aqui, pessoal, mais aquela previsão de dispensa de licitação para as OS, as organizações sociais que celebrassem contrato de gestão. Elas ainda podem celebrar contrato de gestão, não tem nenhum problema, podem receber recursos públicos, mas elas não podem mais ser contratadas levando em consideração a dispensa de licitação. Perfeito? Uma das justificativas que foi dada na exposição de motivos da nova lei foi a de que a decisão do Supremo teria afastado a exigência de licitação, para a contratação das ONGs. Não foi bem isso, né? O que o Supremo disse é que nas duas primeiras fases, na escolha da ONG ou quando a ONG fosse aplicar o recurso público, não haveria necessidade de licitação, tá bom? E por fim, para a contratação de instituição brasileira de pesquisa. Então vamos imaginar uma instituição voltada à pesquisa, como CNPq, uma universidade, etc. É possível a contratação direta por dispensa de licitação. Então, se você está bem acompanhando aqui no quadro, nós vimos na aula de hoje todas as hipóteses em que a licitação ela é dispensável no regime da nova lei e é admitida a contratação direta. Trata-se, repito, de rol taxativo. A decisão que é feita é uma decisão discricionária, fundamentada, mas discricionária, e ela pode levar em consideração o valor da contratação, o estado de emergência ou calamidade, o próprio resultado do processo licitatório, porque ninguém se interessou, porque ninguém se sagrou vencedor, o contexto institucional em que nós estejamos, a necessidade de intervenção no domínio econômico, eventuais questões ligadas à promoção da defesa nacional e dois rols mais extensos, o rol objetivo, em função do objeto da contratação, ou o rol subjetivo, em função da pessoa que esteja sendo contratada. Ainda sob o rol subjetivo, eu só acrescentaria um aspecto que, para mim, quando se trata da contratação de pessoa jurídica de direito público, a regra é que a competição seja entre elas inviável, até pela própria lógica da administração pública. Melhor seria tratar aí na hipótese da inexigibilidade. Aqui a gente encerra a fase de contratação direta. Na próxima aula a gente trata sobre os procedimentos auxiliares e aí a gente encerra o nosso curso com contratos administrativos. Eu sou o professor Jean Nunes, o seu professor de licitações e contratos. Deixe lá o seu like, o seu joinha nas nossas redes sociais e mande seu comentário, sua dúvida para a gente ir te ajudando como puder. Perfeito? Forte abraço, meus amigos, e até a próxima.